18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Hoje, sexta-feira 13, hein? Atenção aí, supersticiosos de plantão. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no Melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Tudo bem, Carimilhão? Supersticiosa não, né? Não, imagina, tudo ótimo. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. E boa noite especial pra você que nos acompanha pelo @18horasnews. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Crise na segurança pública do Amazonas. Polícia Civil critica a falta de estrutura e dificuldades para receber as reivindicações da categoria. O nível do Rio Negro ultrapassa a marca de 29 metros e 15 centímetros e a Prefeitura de Manaus já estuda decretar estado de emergência na cidade. Acontece neste sábado, dia 14 de maio, aqui em Manaus, o dia D da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo. Agora são 6 horas e 1 minuto, essas e outras notícias, os principais destaques desta sexta-feira, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7, hein? Mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos começar o programa falando aí sobre a crise na segurança pública do Amazonas. Temos noticiado aqui os índices cada vez mais alarmantes da violência. Os números oficiais comprovam a situação. O Atlas da Violência aponta que o Amazonas foi o único estado do Brasil que manteve aumento de crimes violentos de 2020 para 2021. O resultado revela um aumento de 54% de um ano para o outro, Karine. Exato, Carlão. Estamos acompanhando também o aumento da insegurança da população com os crimes cada vez mais frequentes, como assaltos e assassinatos. Segundo dados da própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, só nos 3 primeiros meses deste ano, Manaus registrou 213 homicídios, 5 mortes a mais do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Karime, os números só aumentam, mesmo com o anúncio do governador Wilson Lima do investimento de milhões de reais com a segurança pública. E segundo os especialistas da área que já entrevistamos aqui no 18 horas, sem investimento não se faz segurança pública. Pois é, Carlão, mas acontece que esta gestão não paga nem os direitos trabalhistas. E não estou falando aqui só do setor da segurança pública não, tá? Já mostramos no programa a denúncia dos profissionais da saúde e da educação, cobrando do governo Wilson Lima o pagamento dos direitos previstos em lei. Carimilhão, inclusive noticiamos aqui no 18 horas que no fim do mês de abril, depois de muita pressão da Polícia Civil, o governador Wilson Lima anunciou o pagamento de algumas reivindicações da categoria. Mas medidas deixaram de atender boa parte da tropa. Exatamente, Carlão. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Amazonas, o Simpol, Jaime Lopes dos Santos Filho. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas aqui nos estúdios da Mix, tudo bem? Boa noite, Karine, Carlão, todos os ouvintes e web espectadores da Rádio Mix, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito boa noite, então. Há um descontentamento da Polícia Civil sobre as promessas não cumpridas do governador Wilson Lima. Quais são os prejuízos que a categoria já acumula, presidente? De fato, Karine, como você colocou inicialmente, há diversos problemas estruturais, mas nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade, sem seja exatamente para que possamos falar em relação à supressão do não cumprimento das demandas, né, funcionais, dos direitos funcionais dos servidores da Polícia Civil. Então, assim, nós poderíamos elencar uma série de itens, mas vamos tentar compilar aquilo que é mais relevante. A minha função enquanto presidente do sindicato é exatamente de arguir, né, de questionar aquilo que não tem sido cumprido e o que tem ocasionado uma sensação de desvalorização, de desmotivação numa categoria tão relevante no cenário social. Então, dos questionamentos do policial civil, até por uma série de injustiças que vem sendo causadas e geradas no seio da categoria, é uma modernização, uma mudança da lei de promoção. Embora o Simpol tenha esmiuçado essa demanda, não houve boa vontade do governo, infelizmente, em transformar em mensagem governamental. Nós temos uma promoção propriamente dita, que temos uma decisão judicial, mas infelizmente, mesmo havendo
posicionamento dos próprios tribunais superiores em relação a que o prisma orçamentário não deva servir como vedação. Nós, inclusive, já ingressamos também com cumprimento de sentença. Da mesma forma, o governo hesita em cumprir, né? Inicialmente, como você colocou, confirmou o adimplemento de parte dos direitos da categoria, a exemplo da database dos delegados, dos peritos, mas enfim, temos a necessidade também da reposição inflacionária dos administrativos da Polícia Civil, dos colegas delegados oriundos do cargo de comissários, mas nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para falar especialmente do escalonamento, que se refere à realidade dos escrivães investigadores, heróis que estão nas delegacias distritais, especializadas, capital, no interior, fazendo o seu melhor pela população, mas que inclusive num direito que já estava previsto numa lei de 2018, né, o governo hesita em não cumprir esse direito e obviamente que o Simpol não está satisfeito, a categoria não está satisfeita, obviamente está aí resignada e por conta disso nós temos uma assembleia prevista para a próxima terça-feira para que nós possamos tratar, deliberar e decidir junto com a categoria a proposta inicial feita pelo governo que apresenta um valor que não é suficiente para uma tabela remuneratória que já estava prevista em 2018. Então, é algo que nós não imaginávamos estar enfrentando, sobretudo num estado que tem um orçamento, né, tão elevado quanto o estado do Amazonas. É algo ilógico. Então, assim, o que é que nós queremos falar a respeito disso daí? Nós gostaríamos que o governador ele tivesse a sensibilidade e deixasse de continuar sendo ouvido por quem realmente não tem um compromisso com a coisa pública. A Polícia Civil é uma instituição de caráter permanente e toda a categoria, em especial investigadores, escrivães, merecem ser respeitados no seu direito, né? Até porque, de fato, o valor sinalizado foi de 20 milhões, não é um valor que supre aquilo que já estava previsto, né? Algo que já estava positivado lá atrás e, de todo modo, é um direito, é algo irrenunciável e o Simpol tem um posicionamento, né, de insatisfação em relação a essa questão e nós queremos que o governador reavalie a situação, há orçamento para isso, não há nenhuma legislação que vede esse nosso direito e que ele possa pagar integralmente essa última parcela do nosso escalonamento para que o policial civil tenha a mínima sensação de respeito e valorização, o que infelizmente não está acontecendo. Presidente, e o que o governador está alegando para não pagar esses direitos? Já que o senhor mesmo falou que dinheiro não falta e realmente, né, uma vez que o Estado nunca arrecadou tanto, dinheiro tem em caixa. O que ele está alegando, presidente? Bem, Carlão, é assim, de fato, se nós avaliarmos, o sindicato tem o dever de acompanhar a evolução dos dados previstos no PELOA, de 2021 para 2022, o exercício saltou de 19 para 24 bilhões. Então, apesar de todas as dificuldades da pandemia, o nosso modelo econômico é exitoso, o polo industrial de Manaus é exitoso e consegue fazer com que a arrecadação do Estado seja vertiginosa. Então, assim, quando nós sentamos para conversar com o governador, eu fiz inicialmente o questionamento para ele. Nós estamos aqui para arguir, tendo a possibilidade de deferimento daquilo que em tese seria óbvio, que são nossos direitos, aquilo que já está convencionado, ou nós só estamos não somente para recebermos o anúncio daquilo que já se decidiu a nossa revelia. E ele inicialmente informou que tinha 20 milhões, parece ser muita coisa, mas na verdade não é, porque era uma situação, nós não estamos inovando, nós não estamos discutindo um direito recente, vale ressaltar que é algo que já estava previsto numa legislação de 2018, inclusive do governo anterior, e é de fato causa muita muita indignação que o governo não respeite. Agora, respondendo a tua pergunta, não foi dada nenhuma justificativa plausível, porque de fato não há, Carlão. Não há, tanto no aspecto jurídico quanto no orçamentário. Não há. Não tem. Não há. E aí, o presidente, então como é que é o diálogo com a gestão, com esse governo? Então, tão logo nós saímos dessa última reunião, inclusive na próxima assembleia que nós teremos, nós dialogaremos e faremos toda a exposição, como sempre fizemos, de maneira transparente, sendo leal com a categoria, nós jamais vamos fugir dessa postura e a gente vem tentando, inclusive eu fiz contato diretamente com o secretário de governo, né, Dr. Sérgio Litaif, e abordei o próprio governador em eventos institucionais, explicitando a ele que os policiais civis não estão satisfeitos, que nós exigimos respeito, que ele possa ter sensibilidade, rever essa situação e pague aquilo que é o nosso direito que já está previsto em lei.
A sensação da tropa é essa? É de indignação? É de descontentamento? Hoje, durante o dia e ontem, nós visitamos diversas delegacias exatamente para poder mobilizar para a nossa Assembleia do próximo dia 17. Na verdade, o Simpol, o sindicato, ele tem a função de ser um interlocutor. E a sensação geral de desrespeito, de desmotivação. E eu acho que o governador deveria, até porque está enfrentando o processo eleitoral, deveria reavaliar isso aí, porque, na verdade, não está cumprindo um direito que já era aguardado pelo policial. Então, a sensação é de muita tristeza, de motivação, de indignação, realmente, e o que o Simpol pede aqui, devem ter secretários de Estado, enfim, autoridades, assessores do próprio governador, que ele, inclusive, convide o Simpol para sentar. Nós queremos discutir a coisa pública. A Mix faz o jornalismo com isenção, quando, inclusive, em alguns segmentos o governo está acertando, a Mix dá publicidade. Agora, na segurança pública, as coisas não estão boas, porque os direitos dos policiais civis não estão sendo respeitados, e daí jamais o Simpol se calará, porque nós temos um dever de lealdade e de representação dos policiais civis. Então, eu agradeço pela oportunidade, mas de fato a categoria não está satisfeita, os nossos direitos não estão sendo respeitados e nós desejamos que o governador possa rever essa posição. Ok, presidente, no meio de tantos problemas com relação aos direitos aí de vocês trabalhadores, vamos perguntar agora como é que está a estrutura, como estão as condições de trabalho do policial, o policial civil, a polícia de um modo geral, como é que ela está? Ela está sucateada? Vocês estão tendo condições de trabalhar com decência ou não? Então, Carlão, eu tinha pedido a oportunidade para explorar mais as questões funcionais, mas oportunamente eu acho bem interessante a tua pergunta, porque de fato há muitos aspectos estruturais com problema na Polícia Civil. Vocês falaram em relação à questão do número de homicídios. Infelizmente, o Amazonas aparece no ranking aí negativamente, no número de mortes violentas, não apenas homicídios. E apesar dos colegas que trabalham naquela especializada e em várias outras especializadas e distritais fazerem um trabalho maravilhoso, infelizmente, há muitas carências estruturais em relação à questão de EPI, no que tange a falta de efetivo, né? Nós temos aí um concurso em trâmite. Os colegas que estão prestando concurso para a Polícia Civil serão muito bem-vindos, mas é ilógico contratar novos servidores quando não se respeita o direito de quem já é servidor. Então é importante que o governador possa analisar a coisa pública de forma sistêmica, trate o sindicato de maneira mais prestigiosa, entenda que nós não queremos nada individualmente, nós só precisamos cumprir o nosso dever de representar os interesses da nossa categoria, e eu acho que se ele nos ouvir, ele trabalhará de maneira mais acertada. Presidente, e a respeito dessa reunião que acontece na próxima semana, qual a expectativa, qual a pauta? Então, nós deliberaremos, em relação ao que foi apresentado. Repito, de cara, não é algo satisfatório, a sensação de desmotivação é geral, e lá nós deliberaremos e trataremos sobre as possibilidades diante desse cenário. Certo, presidente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Para finalizar, uma análise rápida, porque se nessa ponta da segurança, dos homens que trabalham com a segurança pública, tá faltando, tá sem estrutura, tá sem atenção, tá sem pagamento de direitos trabalhistas, isso num todo, na questão da segurança pública, só piora, não é? De fato, na verdade, as forças de segurança, elas trabalham de maneira alinhada. Então, os policiais militares precisam ser valorizados, os policiais civis não menos valorizados. Então é importante que os agentes de segurança pública, como você bem está pontuando, Karime, possam ter a devida valorização, porque quando você pensa num agente público respeitado, motivado, você estar cuidando da população. E se você não faz isso, é exatamente o inverso. Então, assim, é preciso que o governador entenda que respeitar os direitos do servidor, do policial civil, do agente de segurança pública é elementar e simbolicamente é uma forma de demonstrar respeito pela população. Porque essas pessoas, elas representam o Estado e precisam ter o seu direito respeitado para que possam manter um serviço qualitativo zelando pelo interesse público. Então, esse é o nosso posicionamento. Evidentemente que os policiais civis têm feito um trabalho heróico, independente de qualquer coisa, na capital, no interior, apesar de diversos problemas estruturais que nós poderíamos usar mais uma hora de tempo para poder elencar, mas de fato, eu só espero que o governador tenha sensibilidade, até porque há orçamento e não há nenhum óbice de ordem legal, para que no mínimo ele pague
não só a última parcela do escalonamento, respeite a database dos demais cargos e, de igual modo, promova os policiais civis, porque nós estamos tratando de uma decisão judicial e há um aspecto principiológico no direito que diz que decisão judicial não se discute, se cumpre. Então, não cumprir, é ilógico que um chefe do Poder Executivo descumpra uma decisão do Poder Judiciário. Tá certo. Muitíssimo obrigada, presidente, pela sua presença, falando sobre assuntos tão importantes aqui no 18 horas. Eu agradeço a oportunidade e eu sou muito grato à Mix, pessoalmente, institucionalmente, porque vocês sempre fizeram um jornalismo sério, isento e sempre deram voz para os representantes do serviço público, mesmo nos momentos mais difíceis e nebulosos que nós vivemos, que foi no advento da Lei Complementar número 198, a Lei do Congelamento. Então eu quero agradecer vocês, quero dizer que me sinto muito à vontade, estou à disposição para novos convites, para que a gente possa falar da Polícia Civil, para que a gente possa discutir, né, um serviço de polícia investigativa, que é a função da Polícia Civil, de maneira cada vez mais extensiva, de maneira de modo que possa cada vez mais contemplar os anseios sociais e, ao mesmo tempo, que nós construímos nosso amado Estado, o Amazonas, um futuro melhor. Sem dúvida. A gente que agradece, presidente. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Eu agradeço. Agora, às 6h16, conversamos com o presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas, o Simpol, Jaime Lopes dos Santos Filho. 18 horas. E agora a gente segue falando sobre a crise na segurança pública do Amazonas, que já mudou a rotina de pais e estudantes na zona norte de Manaus. Nesta quinta-feira, uma ameaça de massacre na escola de tempo integral Zida Neuma deixou todos em pânico, como explica a repórter Nathalie Moraes. Uma mensagem anunciando um suposto massacre na escola de tempo integral Zilda Neumann, na zona norte de Manaus, tirou alunos e professores da rotina nesta quinta-feira. No texto, o autor afirmava que chegaria no local atirando e que iria atrás da coordenação da escola. A mensagem, que começou a circular em grupos de alunos no WhatsApp, preocupou pais e responsáveis. Um pai que não quer ser identificado teme ser resultado da briga entre facções criminosas. Ontem à noite veio essa mensagem. No grupo de alunos, os pais esperaram que tinha uma ameaça lá da facção da escola. Aí nós começamos a tentar entrar em contato com o gestor, e aí no grupo dos pais acontecendo ameaças de um grupo criminoso contra algum aluno que estão lá, mas iam matar todo mundo na escola. O medo de deixar os filhos na escola e a constante ameaça de crimes e de atos violentos afeta não apenas a sensação de segurança, como também atinge diretamente a rotina de quem frequenta o local, como destacou o pai do aluno. Área carente, vai pra onde as crianças nesse horário, no meio do ano? Deve ser complicado, né? Não sei como pagar a passagem de ônibus, nem que tenha lá o facilite daqui, não tem escola por hora. As crianças pequenas, meus pais vão andando, deixando os filhos na escola, e é um centro, tem comida lá, muita gente não tem o que comer. Questionada sobre o caso, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto informou que identificou o responsável pela postagem e está adotando as medidas para resolver o caso. A secretaria informou ainda que a gestão da escola entrou em contato com os responsáveis pelo jovem. Além disso, foi registrado um boletim de ocorrência para que seja feita a apuração pelos órgãos de segurança pública. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora falar sobre eleições 2022 com o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Então, saiu nova pesquisa de intenções de votos e aponta Lula com 39% e Bolsonaro com 29%. Conta pra gente mais detalhes sobre essa pesquisa. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Saiu o resultado da pesquisa semanal do IPESP, Karine. E os números que você citou agora são da pesquisa espontânea, a que a gente chama de pesquisa genuína, quando o pesquisador pergunta ao eleitor em quem irá votar para presidente do Brasil. E o resultado foi esse: 39% para Lula, 29% para Bolsonaro, diferença de 10 pontos percentuais. Um resultado que vem mostrando estabilidade para ambos os pré-candidatos. Desde o início de abril, nessa pesquisa do IPESP, Lula e Bolsonaro tiveram aumentos semelhantes de até 3 pontos percentuais. Mas na pesquisa estimulada, Karine e Carlão, em que o eleitor escolhe um nome da lista que é apresentada pelo pesquisador, Lula também lidera com 44% dos votos, um resultado que vem se mantendo estável desde dezembro do ano passado.
Bolsonaro tem 32%. A última vez que ele cresceu foi em abril, quando Sérgio Moro ficou de fora da corrida presidencial. Ciro Gomes, que segue em terceiro na disputa, tem 8% das intenções de voto. No caso de Bolsonaro, Karime, apesar das recentes iniciativas de injeção de recursos na economia, como o Auxílio Brasil no valor de R$ 400, saque emergencial do FGTS, adiantamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas, redução de impostos para itens da cesta básica, tudo isso não teve o efeito político esperado pelo presidente por causa dos efeitos da inflação, que atingiu esse mês um patamar histórico. E no cenário de segundo turno, Karime, que deixa de ser uma possibilidade para ser uma realidade, numa disputa direta entre Lula e Bolsonaro, Lula venceria com 54% dos votos contra 35% de Bolsonaro. Com relação à rejeição, Bolsonaro segue liderando esse índice de rejeição com 59%. Depois dele vem João Dória, que na pesquisa ele tem 3% das intenções de voto, mas a rejeição dele é de 55%. Lula está em terceiro com 43% de rejeição. Essa semana, Karime, tivemos 3 pesquisas, a do Poder Data, a da Quest e agora do IPESP. Todas elas apontam uma estagnação de todos os pré-candidatos e a incapacidade da terceira via de evoluir, de progredir nas pesquisas. A essa altura do campeonato não cresce mais. O cenário, então, permanece polarizado. Agora, falando de pré-campanha, Karime, o presidente Jair Bolsonaro está levando adiante a ideia de privatizar a Petrobras. Esse tema foi incluído na narrativa de campanha à reeleição como solução para controlar o preço dos combustíveis. Só que, para as eleições desse ano, Bolsonaro adicionou um ingrediente a mais nessa narrativa. Se ele não consegue evitar o aumento dos preços, a solução é privatizar e usar o dinheiro da venda da companhia para criar fundos para a pobreza e para a reorganização da economia nacional. As falas do presidente, Karime, que ganharam eco dentro do governo e nas redes sociais bolsonaristas, renderam ameaças de greve dos funcionários da companhia, da Petrobras, que estão veementemente contra a privatização. Em outro flanco de batalha, tem a Advocacia Geral da União, que entrou com uma ação no STF para tentar suspender a competência dos estados sobre a forma de cobrança do ICMS sobre o diesel. O Congresso Nacional havia aprovado uma tributação única do ICMS sobre o diesel, mas aí veio o CONFAZ, que é o Conselho de Administração Fazendária, composta por secretários de Fazenda dos estados, e mudou tudo, mudou por completo a tributação para R$1. E assim ficou. O presidente Bolsonaro disse que a mudança feita pelos estados anulou as medidas implementadas por ele e pelo governo para tentar reduzir o diesel. Por essa razão, Karime, segue por aí mais um conflito, um novo conflito entre governo federal e os estados. E agora falando sobre o núcleo da esquerda, Karime, Carlão, os economistas que integram a equipe que está preparando o programa de governo da chapa Lula-Alckmin estão criando um documento com princípios que vão nortear a política fiscal em um eventual governo petista. Segundo eles, a política fiscal de Lula vai contemplar os princípios da transparência, flexibilidade, planejamento e avaliação de custo-benefício. E, de acordo com os economistas, todas as propostas econômicas que vão ser apresentadas por Lula estão alinhadas à literatura e a experiências internacionais. Vamos seguir de olho, acompanhando, Karime, Carlão, porque agora parece que os pré-candidatos entraram já na fase importante de elaboração das propostas de governo. Volto com vocês, Karime, Carlão. Ok, Cadu, olha só, o presidente Jair Bolsonaro atacou parlamentares do Amazonas, isso por causa aí da decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu o decreto que reduzia em 35% a alíquota do IPI. O que está acontecendo, Cadu? Carlão, ontem na live de quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a jogar a Zona Franca de Manaus contra o povo brasileiro, dizendo que o decreto que previa a redução de 35% do IPI para a indústria nacional foi suspenso pelo STF por causa da Zona Franca de Manaus e que agora ele está de mãos atadas. E a gente volta a dizer, Carlão, é uma grande mentira, porque o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo reveja o decreto para garantir a exceção dos produtos fabricados
esperados na Zona Franca de Manaus. E nessa fala ele disse que os parlamentares do Amazonas estão fazendo demagogia e que sempre usaram a Zona Franca de Manaus para proveito próprio. Vamos ouvir a fala do presidente Jair Bolsonaro. Nós diminuímos o IPI em 25%. E aí atingiu quem? Ficou mais barato o quê? Motocicletas, veículos e produtos da linha branca. Lamentavelmente, o nosso querido aqui ministro Alexandre de Moraes acolheu uma ação, então deu uma liminar para que os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, como por exemplo aí a motocicleta, voltassem a ter um preço mais alto. Agora, deixo claro, essa proposta nossa não diminui, não ataca o emprego da Zona Franca de Manaus. Os políticos carreiristas ali, o Marazis, a turma toda, fica fazendo demagogia, como se fossem os protetores da Zona Franca de Manaus. Não são, sempre usou a Zona Franca de Manaus em benefício próprio, nunca fez nada pelo Estado, tá? E não é apenas isso, né, Alexandre de Moraes, que fala em ações. É uma coisa que tem a ver comigo, porque eu sou do Partido Liberal. Eu pedi para o presidente do partido, que o vice-presidente da Câmara mudou de partido. Saiu do PL e foi para outro partido. E uma vez mudando de partido, está no regimento interno que ele tem que sair da vice-presidência, porque aquele cargo pertence ao partido. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito da Zona Franca de Manaus e dessa é uma questão que ele tornou uma questão meramente política. Daí a gente poderia colocar vários representantes de sindicatos, de empresários aqui do estado do Amazonas para explicar para o presidente os números reais da Zona Franca de Manaus, não é, Cadu? Exatamente, Karine. E, como você disse, se tornou uma questão política que está repercutindo no parlamento, né? O deputado Marcelo Ramos está sofrendo agora as consequências, né, dos ataques, dessa reação em nome da Zona Franca de Manaus. Ele é alvo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir a resposta do deputado Marcelo Ramos com relação a esses ataques do presidente Jair Bolsonaro. O presidente deveria gastar menos energia com isso, que a justiça já decidiu que nós temos a razão, e deveria gastar mais energia para diminuir o preço do gás de cozinha, o preço da gasolina, o preço da conta de energia, o preço da carne, do arroz, do feijão, do macarrão. O que importa para o povo brasileiro não é essa briguinha que o presidente quer manter o tempo inteiro. O que importa para o povo brasileiro é ele encontrar soluções e apontar soluções para o combate à fome, para o combate ao desemprego, para o combate à inflação. O resto é conversa fiada dele que eu não vou perder tempo. Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou o deputado federal Marcelo Ramos falando também, né, respondendo ao presidente Jair Bolsonaro, né, Cadu? A gente havia falado dias atrás que o presidente da Câmara, Arthur Lira, estava viabilizando a saída dele da mesa diretora, né? Agora essa questão está na boca do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os ataques virão muito mais fortes contra ele. Vamos aguardar e acompanhar o desfecho dessa situação, se realmente ele vai ser obrigado a sair da mesa diretora. Lembrando que tem uma decisão judicial que o favorece. O senador Marazis também publicou um vídeo nas redes sociais rebatendo as afirmações do presidente Bolsonaro e fazendo ali, citando as realizações dele como governador do Amazonas, falando sobre reajuste dos policiais, dos professores, os investimentos dele na área de habitação, enfim. Vamos ouvir um trecho da fala do senador Omar Aziz. Em 4 anos, presidente, o senhor não fez um hospital no Amazonas. Eu fiz 8, inclusive um que leva o nome da minha mãe, que é conhecido no mundo, que é o Levo Financis, que é referência no tratamento da Covid. Mas para a gente acabar com essa discussão, senta eu num lado, senta o senhor do lado do outro. O senhor diz o que o senhor fez para o estado do Amazonas e eu digo o que eu fiz. Agora vamos para o IPI. Presidente, o Amazonas, a Zona Franca, já não paga IPI. Por isso que a moto que é vendida no Brasil, ela já tem essa redução. O senhor, com uma narrativa falsa, tenta enganar as pessoas. Não faça isso. O senhor é o presidente da República. O senhor é uma pessoa que é referência. Vamos tratar as coisas com mais seriedade.
Você está ouvindo 18 horas. Agora a gente acompanhou a resposta do senador Omar Aziz às provocações do presidente Jair Bolsonaro a respeito da Zona Franca de Manaus. Cadu. Toma lá da cá, né, cara? É. Cortina de fumaça que faz parte do jogo político estratégico do presidente Bolsonaro. E a Zona Franca acabou entrando na roda viva da política 360 do presidente da República. Vamos seguir acompanhando e aguardando o julgamento no plenário do STF sobre o decreto presidencial, que com certeza a gente torce aí para que os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus sejam assegurados pelo Poder Judiciário. Volto com vocês, Karine e Carlão. Valeu, Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. 6 horas 30 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O nível do Rio Negro, ultrapassa a marca de 29 metros e 15 centímetros. E a Prefeitura de Manaus já estuda e decretar estado de emergência na cidade, Karine. Exato. Segundo a Defesa Civil Municipal, dos 19 bairros previstos para serem atingidos com a cheia deste ano, 11 já sofrem com a subida do nível do rio, como explica a repórter Nathalie Moraes. O estudo para o decreto está sendo feito pelo grupo de trabalho formado por representantes de todas as secretarias municipais que atuam de alguma forma no enfrentamento da cheia dos rios. Quem determina o decreto é o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Em reunião nesta quinta-feira, as secretarias municipais apresentaram os trabalhos que já estão sendo executados e os que estão sendo planejados, que servem como subsídio para a determinação do decreto, segundo o secretário da CEMESG, Sérgio Fontes. Já é um estado que merece atenção e nós precisamos de meios especiais para enfrentar essas circunstâncias. Esses meios só virão com a decretação da calamidade, do estado de emergência, e com o apoio de todas as secretarias. Precisamos mensurar o que nós estamos gastando. Toda secretaria tem seu gasto individual com esse problema, mas nós precisamos somar isso como um gasto único do município de Manaus, para que a gente possa levar isso ao governo federal, para que a gente possa levar esses gastos ao estado do Amazonas e, assim, mostrar o que nós estamos fazendo e solicitar eventual colaboração desses outros entes. De acordo com a Defesa Civil Municipal, dos 19 bairros previstos para serem atingidos com a cheia deste ano, 11 já sofrem com a subida do nível do Rio Negro. A Prefeitura também está trabalhando na construção de pontes nesses bairros e no centro da cidade, para manter o comércio aberto, mesmo com a subida das águas. Já temos computado danos e prejuízos, Hoje, 11 bairros já foram afetados por essa enchente. A Prefeitura Municipal de Manaus já está nesses 11 bairros. Nós temos uma preocupação com a parte antiga da cidade, a parte cultural da cidade, que é o centro da cidade, que também é o centro comercial da cidade, onde também a Prefeitura Municipal de Manaus, através de seus braços, a Defesa Civil, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a CEMASC e todas as outras secretarias envolvidas já estão trabalhando para o bem-estar social, para manter o bem-estar social da população que é afetada. O nível elevado das águas do Rio Negro não é motivo suficiente para que seja decretado o estado de emergência, ainda que já se possa vislumbrar uma cheia severa, como destacou o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes. O que leva ao decreto ou não são todas as ações que devem ser feitas para enfrentar as consequências da cheia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, justamente, por causa da cheia do Rio Negro, a Rua dos Barés, no centro, foi interditada nesta quinta-feira, lá no trecho do cruzamento com a Rua Pedro Botelho. Por isso, o trânsito foi alterado na região. E a repórter Nathalie Moraes volta para explicar quais foram aí as mudanças. Nathalie Moraes. A medida é necessária por conta do avanço do nível das águas na via.
causando alagação e comprometendo a circulação de veículos no entorno. A interdição do tráfego vem sendo monitorada pelos agentes de trânsito do IMMU diariamente, fazendo rondas para constatar as alagações e as dificuldades de fluxo de veículos no local, segundo o diretor-presidente do órgão, Paulo Henrique Martins. Nós estamos interditando uma quadra só, então é aqui esse trecho da Rua dos Barés que fica entre a Joaquim Nabuco e a Pedro Botelho. Então quem vem tanto pela Joaquim Nabuco como pela Rua dos Barés, ele segue em frente, na próxima Rua Miranda Leão dobra à direita e dobra à direita de novo na Pedro Botelho, então ele tem acesso aqui toda a área do mercado. É um trecho pequeno, mas é necessária a interdição, porque já chegamos na cota de interdição, então já fica perigoso o carro estar passando, dificulta muito para o carro pequeno. A gente vai fazer uma interdição total da via com acesso para os moradores. Então essa primeira área aqui, os primeiros 50 a 60 metros, vai ter um controle aqui do tráfego feito por nós, mas de forma que tanto os usuários das lojas como os moradores podem acessar esse trecho aqui. De acordo com Paulo Henrique, novas vias podem sofrer a mesma medida caso o nível do Rio Negro continue subindo. De acordo com dados da Câmara de Dirigentes e Lojistas de Manaus, pelo menos 50 comerciantes da Rua dos Barés tiveram que fechar as portas de suas lojas no ano passado devido à cheia. Outros 80 tiveram uma redução de pelo menos 50% nas vendas e de seus produtos. O Rio Negro já está hoje 14 centímetros acima da cota de emergência, que é de 29 metros. Além da interdição da via, outras medidas de prevenção estão sendo tomadas no centro aqui da capital. Tablados já estão sendo instalados nos setores do peixe e da carne para facilitar a mobilidade de permissionários e clientes dentro da feira. Já na Rua Barão de São Domingos, no centro, no entorno da Manaus Moderna, onde o rio já está invadindo também, a Defesa Civil Municipal também já iniciou a construção de marombas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 36 minutos, você no melhor Misto Brasil. Olha só, daqui a pouquinho no 18 horas você confere, hein? Em Manaus acontece neste sábado o dia D de vacinação contra a influenza e sarampo. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora, quando são 6 horas e 36 minutos, nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Hoje é sexta-feira 13, nós vamos conferir o tempo para esse final de semana, ok? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, para este sábado, a previsão é com sol com algumas nuvens, tá? Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 95%. Já no domingo, muito parecido, tá? Mas as chances de chuva já são de 90%. A previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. Olha, importante, hein? Neste sábado, dia 14, amanhã, né? Acontece aqui em Manaus o dia D da campanha de vacinação contra a influenza e sarampo. Segundo a Prefeitura, o total de 508 pontos estarão prontos para atender a população. Os detalhes agora para você na reportagem de Nathalie Moraes. As vacinas contra a influenza e sarampo serão oferecidas em unidades de saúde da rede pública e em locais alternativos como supermercados, igrejas, escolas, padarias, lanchonetes, shoppings, feiras, mercados, restaurantes e drogarias. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde terá postos volantes para percorrer áreas de menor fluxo e também para vacinar os acamados. A vacina contra o sarampo protege contra a cachumba e rubéola e poderá ser tomada por trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Já a vacina contra a influenza inclui 7 grupos prioritários: crianças de 6 meses menores de 5 anos, idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, grávidas e puérperas, além de professores e povos indígenas. O Ministério da Saúde afirma que o objetivo da campanha é interromper a circulação do sarampo e prevenir o surgimento de complicações decorrentes da gripe. Nesta segunda fase, cerca de 41,8 milhões de brasileiros poderão
poderão procurar os postos até o dia 3 de junho. No ano passado, segundo o governo federal, a cobertura nacional da primeira dose da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, era de 71% para a primeira dose e de 50% para a segunda. O esperado para este ano, de acordo com o Ministério da Saúde, é alcançar 95% do público infantil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando sobre o dia D da campanha de vacinação contra a influenza e o sarampo, que acontece amanhã aqui em Manaus. Vamos conversar com o secretário municipal de saúde, doutor Djalma Coelho. Muito boa noite, doutor. Seja bem-vindo aqui ao 18 horas. Então, secretário, vão ser aí mais de 500 pontos para atender a população. Está tudo pronto? Boa noite. Boa noite. A equipe está toda a posto. Antes de tudo, quero agradecer aí o espaço, Karine Leão, Carlos Júnior, toda a equipe da Rádio Mix aí do programa 18 horas. A gente que agradece, secretário. A ciência está toda preparada, todos os insumos para que a campanha aconteça na maior tranquilidade, com a maior eficiência possível. São 508 pontos, muitos desses pontos extramuro, que a gente chama, é fora das unidades de saúde, porque descentralizamos em igrejas, shoppings, redes de supermercados, farmácias, para dar acesso à população, para que essa campanha seja um sucesso e a gente consiga o nosso objetivo maior, que é elevar a cobertura vacinal dessas vacinas durante a campanha. Ok, secretário, qual é a importância da vacinação aí para esse público-alvo aí? E qual é a meta da secretaria nesta campanha? Então, a meta da secretaria é vacinar 95% das faixas etárias. Por exemplo, em relação à influenza, aos grupos, eu acho que vocês já citaram até aí, que é maiores de 6 meses, menores de 5 anos, crianças, trabalhadores da saúde, gestantes de qualquer idade gestacional, puérperas, mulheres que é da data do parto até 45 dias após o parto, professores e idosos acima de 60 anos. Esses grupos, eles totalizam em torno de 455 mil pessoas no município que se enquadram nesses grupos e que hoje a gente só tinha vacinado desde o dia 30 de abril apenas 126 mil pessoas, e o dia D é justamente para um dia para que a gente consiga aumentar e elevar essa cobertura. Certo, secretário. Agora, tem uma contraindicação de, assim, quem está gripado ou quem testou positivo para a Covid-19 pode se vacinar, tanto para a influenza quanto para o sarampo? Qual o período aí que precisa esperar um pouco, secretário? Na verdade, toda e qualquer vacina, se você se contrair o Covid, você tem que aguardar pelo menos 30 dias para poder tomar um imunobiológico, e não é indicado para as pessoas que estão com febre, dor no corpo, dor de cabeça, ou seja, de certa forma doentes. Essas pessoas, elas têm que aguardar e se vacinar alguns dias depois, de preferência de 14 dias a 30 dias após. Outra contraindicação é alérgicos a ovos, pessoas que têm alergia a ovos pela produção do imunobiológico. Então essas são as duas contraindicações principais. Ok. Concluiu, secretário? Concluí. Ok, olha só, falando aí da importância da vacinação, a gente tem visto os casos de sarampo, por exemplo, aumentarem no Brasil. A doença chegou a ser inclusive eliminada do país no ano de 2016, mas em 2019 registrou mais de 20 mil casos. Agora, secretário, na sua análise, na sua observação, na sua experiência, o que está acontecendo para esse retorno? Pode ser falta de consciência sobre a vacina um dos fatores?
Desde 2018 que a gente, o último ano que Manaus teve uma cobertura significativa, batendo as metas, foi 2016, que a gente bateu a meta de 96,2 para pentavalente e 98,6 para poliomielite. Desde então, o mundo e o Brasil, acompanhando, começou a ter uma queda dessa cobertura vacinal, e um dos motivos do surgimento de doenças imunopreveníveis é essa cobertura vacinal baixa, que torna municípios, países vulneráveis a esse surgimento. Então recentemente, na África, surgiu um caso de poliomielite, de paralisia infantil, e menos de um mês depois surgiram 4 casos em Israel, também de poliomielite. Brasil, que em 2017, até 2017-18, era um país que tinha um selo da Organização Mundial de Saúde de país livre, erradicado no sarampo, porque tinha mais de 5 anos que não tinha casos de sarampo no Brasil. Voltou a ter casos entre 2018 e 2019 e perdeu esse selo, e hoje nós temos muitos casos, e 90% dos casos do Brasil se concentram nos estados do norte do país. Graças a Deus, Manaus ainda não tem nenhum caso confirmado, tem um caso em investigação, e para que a gente possa proteger a população de Manaus, a gente tem que proteger a nossa família, nós mesmos, e a forma de proteger é vacinando. Procurar um desses 508 pontos de vacina que a Prefeitura, nesse sábado, dia 14 de maio, das 8 da manhã às 17 horas, irá disponibilizar para toda a população. Secretário, então, para concluir o serviço, né, que acontece então amanhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde, nesses mais de 508 pontos de vacinação, a gente precisa levar alguma documentação, ainda mais quem vai vacinar criança? Isso, a criança, você pode, as mães ou os tutores, pais, avós, podem levar o cartão nacional de saúde da criança ou o cartão de vacinação da criança. Adultos levam documentos com foto e o cartão nacional de saúde, o cartão do SUS, e profissionais da saúde, dos grupos elencados, principalmente a parte da influenza, levar, que no caso seriam os professores e os trabalhadores da saúde, levar algum documento que comprove, fora o documento de identidade, com foto, ou o cartão nacional de saúde, levar um documento que comprove que a pessoa é profissional, ou seja, um contra-cheque, uma carteira do conselho profissional dessa pessoa, pode levar para um desses pontos. Então, a gente espera, com essa ação de descentralização, aumento do número dos pontos, vacinar uma grande parte da população e talvez em um único dia chegar a batermos aí o recorde de vacinação numa só campanha. Então a gente estimula a população a procurar essas 508 unidades. Maravilha, secretário. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação, conversando hoje aqui. Secretário, qualquer dúvida, a população pode acessar o site, né? Entrar no censa.manaus.am.gov.br para conferir os pontos de vacinação, os horários, qualquer dúvida, não é? Pode sim. Okay. E lembrando que a influenza, ela tem uma importância a todos esses grupos, mas ela provoca um quadro mais grave em idosos acima de 60 anos, principalmente se tiver alguma comorbidade, e que a tríplice viral, no caso do sarampo, ele provoca quadros mais graves em crianças menores de 5 anos, mas principalmente menores de 2 anos, podendo ambos os casos levar até a óbito. Então a gente pede e precisa sensibilizar a população. Essas vacinas
elas protegem, ou seja, você tomando a vacina, você nem vai ter a doença. Eu vou ter casos leves da doença, mas eu posso contrair. Não, essas vacinas, elas protegem contra a doença. Então, você tomando essa vacina, você não tem sarampo, vamos supor. Então, a gente quer sensibilizar a população para que a população, nesse sábado, procure um desses 508 pontos de vacinação. Ok. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, secretário, pelas informações, a sua participação hoje conversando com a gente aqui no 18 horas. Eu que agradeço o espaço. Sempre venho dizendo que as mídias sociais, sejam elas televisão, rádio, blogs, podcasts, o que for, elas, além de levar a informação ao público, a lutar por profissionalismo em relação à audiência, mas mais do que isso, esse tipo de abertura de espaço, ela é uma responsabilidade social que a empresa, no caso a Rádio Mix, está tendo com o programa 18 horas, e a gente agradece e parabeniza vocês todos aí. Obrigado. Imagina, secretário, a gente é que agradece a sua participação conversando com a gente. Obrigado, boa noite. Tá ok. Boa noite. Boa noite, boa ação amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Conversamos com o secretário municipal de saúde, doutor Djalma Coelho. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 50 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite, Artemisa. Bom, a viagem do prefeito Davi Almeida para Barcelona já virou destaque nacional. Parece que foram gastos mais de R$100 mil dos cofres públicos. Repercutiu, né? Pois é, repercutiu bastante. Conta pra gente. Boa noite. Isso mesmo, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Olha, eu acho que nós fomos um dos primeiros veículos, né, a falar do assunto. Nós mostramos aqui no programa 18 horas a cobrança dos vereadores Amon Mandel, do Cidadania, também do vereador Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos, por informação, né, dos gastos da viagem do prefeito Davi Almeida do Avante para a Maratona de Barcelona, na Espanha. Davi correu 42 quilômetros no último domingo, Dia das Mães. Só que a prefeitura foi quem pagou os gastos do prefeito e da comitiva dele. A prefeitura também participou de uma feira internacional para divulgar o turismo, né, na capital amazonense, e também divulgar uma maratona que deve ser realizada em outubro aqui em Manaus. Bom, os vereadores entraram com requerimentos, mas até o momento não tiveram respostas em relação à comitiva que acompanhou o prefeito. No Diário Oficial só consta a ida de 2 secretários. As informações dos gastos não se encontram lá, nem foram divulgadas também no portal da transparência. A gente tem informações que foram mais pessoas, né? Repórter, cinegrafista, entre outros servidores. Bom, e aí como é que se chegou nesse valor de mais de R$100 mil de gastos com essa viagem? Um repórter da Rede Globo abordou o prefeito sobre o assunto durante uma coletiva em Manaus. Davi Almeida disse que não falaria naquele momento, mas que enviaria nota. E aí a nota enviada para esse repórter foi de que R$72 mil foram gastos com passagens de agentes públicos e R$32 mil para diárias dos servidores, despesas de hospedagem, deslocamentos e alimentação. E aí o assunto acabou virando destaque, né? Como nós já dissemos, em vários veículos de comunicação no país. Se você estiver pelo YouTube e Instagram, vai acompanhar um vídeo com um resumo das principais reportagens. Vamos acompanhar agora. Aqui no Brasil, em Manaus, a Câmara dos Vereadores pediu explicações ao prefeito Davi Almeida do Avante pelos gastos de mais de R$100 mil do dinheiro público. Sabe para quê? Para correr uma maratona em Barcelona. O prefeito de Manaus foi para Barcelona, na Espanha, participar de uma maratona. Até aí tudo bem. O problema é que os custos foram pagos com o dinheiro público. Acompanhado de uma comitiva que registrou cada momento dessa viagem. E o que chamou a atenção da Câmara dos Vereadores foi o fato da prefeitura não divulgar no Diário Oficial e nem no portal da Transparência o valor gasto com a viagem. O que nós questionamos é tudo aquilo que já deveria ser público. Nós queremos saber por
por que os dados não estão no portal de transparência, nem no Diário Oficial, nem dessa viagem e nem de outras, e por que razão a Prefeitura tem demorado ou tem se recusado a responder. Essa é a minha medalha que eu ganhei domingo na Maratona de Barcelona, da minha coleção, minhas conquistas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o vereador Amon Mandel fala nesse vídeo, né, sobre a cobrança dessas informações. Eu conversei também com o vereador Rodrigo Guedes, que também encaminhou a denúncia. Vamos ouvi-lo. Com mais uma imoralidade de proporções nacionais, e a gente sente que Manaus é governada por pessoas que não têm o espírito de república, de coisa pública, de republicanismo mesmo, de respeito ao dinheiro público, de respeito à moral, à ética. O prefeito governa como se fosse o Odorico Paraguaçu, né? Um personagem folclórico, enfim. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. Olha, especialistas da área política de marketing comentam que num gerenciamento de crise, o primeiro ponto é que não se deve deixar a imprensa sem resposta. A equipe de Davi Almeida tem falhado nesse ponto, porque se a viagem teve como objetivo divulgar o turismo esportivo em Manaus, a maratona internacional que deve ocorrer no aniversário da cidade, então deve trazer benefícios para a capital. Karime, Carlão e ouvintes. Então a prefeitura deveria apresentar um balanço de quantas pessoas passaram pela feira lá em Barcelona, milhares, né? Quantas pessoas estiveram no estande da prefeitura, quantas falaram que podem participar da maratona em Manaus, qual a estimativa de pessoas que se interessaram em conhecer a capital amazonense. Mediante essa estimativa, qual seria o retorno deste investimento? Foram gastos mais de 100 mil reais, mas quanto pode retornar para a cidade? Talvez o retorno seja muito maior, entende? O evento ainda mostrou Manaus para o mundo, já que era uma feira internacional. O prefeito e a equipe dele não estão sabendo usar essa situação e mostrar os pontos positivos. Sabe por quê? Não foi feito levantamento nenhum, não existe estimativa de nada, enfim. Além disso, não publicaram nada de forma transparente para a população. Karime e Carlão. Okay. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Para vocês também. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 18 horas. Pesquisa feita pelo IBGE que mede a inflação em diversas capitais do país deixa Manaus de fora. Ainda assim, o deputado estadual Serafim Correia, que é economista de formação, acredita que a inflação em Manaus pode ser maior que nos outros estados brasileiros. O repórter Hector Silva tem os detalhes. O boletim Infogripe, divulgado na quinta-feira pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, mostra um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave na população adulta em 17 estados do Brasil. O Amazonas é um desses estados. Segundo o coordenador do boletim, Marcelo Gomes, a Covid-19 é a principal causa desse aumento. A atualização dessa semana do boletim Infogripe, analisando os dados de síndrome respiratória aguda grave, que são aquelas internações e mortes por problemas respiratórios em todo o país, mostra, infelizmente, a manutenção daquele sinal que nós vimos na semana passada, que é de uma retomada no crescimento do número de novos casos semanais, puxada fundamentalmente agora pela população adulta. E o fato desse aumento, que é leve ainda é inicial, mas é um sinal bastante claro de retomada do crescimento, se concentrar na população adulta, é que isso remete mais uma vez à Covid-19. Ali, por volta de entre fevereiro e março, que nós tivemos um crescimento muito acelerado, estava restrito à população infantil, especialmente ali 0 a 4 anos, 5 a 11, e o vírus principal que estava associado àquele momento era o vírus sincicial respiratório, que é justamente muito comum, especialmente em crianças pequenas até 2 anos. Nós tínhamos alguns casos de rinovírus, alguns casos aí também agora de metapneumovírus, tudo isso na população infantil. Quando a gente olha a população adulta, essas internações por problemas respiratórios continuam sendo fundamentalmente por conta da Covid-19. E aí esse processo agora de retomada do crescimento
infelizmente, né, tem como principal suspeito, mais uma vez, a própria Covid. Diante do aumento de casos, Marcelo Gomes pede que a população continue com os cuidados com a saúde. Então é importante, né, a gente retomar os nossos cuidados, né, especialmente o uso de máscara em transporte público, seja ele coletivo ou individual, né, porque isso vai nos ajudar muito. Né? A gente tem aí as temperaturas diminuindo, então os encontros tendem a ser em locais fechados, mal arejados. Isso também ajuda na transmissão da Covid e de outros vírus, como o próprio vírus da gripe. Né? Então, manter espaços muito bem ventilados, muito bem arejados e boas máscaras volta a ser bastante importante. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o que a gente acompanhou aí foi a reportagem do Hector Silva a respeito do boletim Infogripe, que foi divulgado pela Fiocruz e mostra aí o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave em 17 estados da federação. E os dados foram divulgados nesta quinta-feira e revelam também que a Covid é a principal causa desse aumento. Agora em Manaus, 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Pesquisa nacional por amostra de domicílio contínua, a PNAD contínua, divulgada hoje, mostrou que os números do Amazonas não são bons. No estado, o chamado rendimento médio real mensal habitual até cresceu 4,4% no primeiro trimestre desse ano, com relação ao último trimestre de 2021, mas ainda é 1,9% menor do que no início do ano passado. A renda média no estado continua abaixo da média nacional. A taxa de desemprego no Amazonas não melhorou e se manteve estável em 13,1%. O índice da população ocupada do país trabalhando por conta própria no estado é um dos maiores do país, 35,7%. A taxa de informalidade também quase 6 em cada 10 e 35,7% no estado trabalham por conta própria. Os números só mostram que ainda há muito a fazer para melhorar a situação econômica da população no Amazonas. 18 horas. Para 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até segunda-feira. Até segunda, boa noite. Você ouviu 18 horas.